Fala, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Malévola 2, que é Malévola, Dona do Mal. Esse filme é uma sequência do filme Malévola de 2014, mas já conferi lá na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo está saindo hoje, mas o filme realmente estreia nos cinemas nessa quinta-feira, dia 17. Então, olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Aqui tem playlist de análise, teoria, final explicado e muito mais. 5 anos depois do primeiro filme de Malévola, a gente finalmente vê o príncipe Philip pedindo a Aurora em casamento, e é óbvio que a Malévola é contra isso, porque afinal ela tem todo aquele trauma lá com os humanos, pelo que o Stefan fez ela passar lá no primeiro filme, e sem falar que finalmente a gente conhece a real origem da Malévola. Eles contaram nesse filme, a gente vê outros Malévolos, né, e a gente vai discutir um pouquinho de como foi esse enredo aí pro filme. Antes eu quero falar pra vocês que eu fui assistir esse segundo filme sem assistir o primeiro. Sim, eu não assisti lá em 2014, mas eu decidi assistir o Malévola 2 sem ter assistido o primeiro, porque eu gosto de ver como que é a experiência, pra vir aqui falar pra vocês se realmente você consegue entender o filme, sem ter visto o primeiro e tudo mais. E sim, você consegue. O filme, ele te situa logo no início, falando que já teve uma vez que a Malévola ela foi vista como vilã, e aí agora a gente tem essa segunda história que, de novo, ela foi dada como vilã. Mas é lógico que você acaba perdendo alguns detalhes do porquê ela odeia tanto esse mundo, né, dos humanos, o reino dos humanos, principalmente com essa questão de amor, de ser um amor verdadeiro, a Aurora e o Philip, porque a Malévola também acreditava que ela tinha um amor verdadeiro e aconteceu o que aconteceu no primeiro filme. E o filme também se utiliza de alguns detalhes ao longo dele, como por exemplo ver criança voando igual ela fazia. Então você entende alguns sentimentos um pouco a mais, mas também não é nada que atrapalha no enredo em si, como por exemplo a origem dessas novas criaturas que são iguais à Malévola. E é aí que vem a grande novidade desse filme, sobre essa origem, mas também é onde o filme acaba pecando mais, porque a gente é apresentado a esses seres como tem seres diferentes também, só que o filme não explica quem eles são realmente. Eles são muito mais importantes pra gente entender uma importância da Malévola pra essa comunidade, vamos dizer assim, pra esses malévolos, mas o filme não se atenta em explicar realmente a origem e tipo, o que eles estavam fazendo ali o tempo todo, porque ninguém sabia daquilo. E sem falar também que uma das coisas que me incomoda bastante nesse filme é que eles repetem uma proposta que já foi lá no primeiro. Eu gosto muito dessa questão de vir trazer a história da Malévola, a versão dela sobre os fatos de a Bela Adormecida e por que a maldade que ela fez foi justificada. É a história contada no primeiro filme, mas esse segundo filme ele é nítido que é pra ter uma continuação aí, pra aproveitar algo que não existe, não é uma história adaptada. Então é por isso que ela acaba se perdendo quando ela vai contar a origem das coisas, porque não tem de onde tirar essa história e eles também não se deram o trabalho de imaginar uma história aí e contar pra gente. Mas por outro lado, eu gosto muito desse tom fantasioso que o filme traz, que é realmente de Era Uma Vez, tanto que a narrativa é assim também. É como se alguém estivesse lendo um livro que não foi contado pra você. Então tudo ali, o universo é muito fantasioso, até mesmo algumas questões da interpretação, você vê que os atores, eles são algo mais que nem era nos desenhos da Disney, alguns trejeitos, algumas falas, mas tanto Malévola 1 quanto esse Malévola 2, porque as histórias se complementam, eles não são meus filmes prediletos de live action da Disney. Como eu falei, eu gosto dessa proposta de contar a outra versão da história, mas por ser um filme justamente fantasioso, que nem eu tô falando, eu acho que eles acabam pecando no principal da fantasia, que são os efeitos especiais, os efeitos visuais. As criaturas, elas não são tão bem feitas, algumas questões dá muito pra ver que é um fundo verde, mas lógico que a gente também tá falando de um filme infantil, não é algo que as crianças de fato vão ficar reparando e tudo mais, mas é uma questão técnica que acaba me incomodando se eu vou assistir no cinema. Obviamente dá pra ver um ganho do primeiro filme pro segundo filme, mas ainda não tá muito bom. Eu acho que tem outros filmes de fantasia como Labirinto do Fauno, como Nárnia, que trabalhou tão bem as suas criaturas, e essa questão dos efeitos visuais, eu acho que falta um acabamentozinho ali a mais. E como eu falei, o que me incomodou é deles reutilizarem a proposta, né, sobre a Malévola ser má. O filme vem com
esse nome, Malévola, Dona do Mal. E a gente já viu no primeiro filme que ela não é realmente má. O que aconteceu? Mas ao mesmo tempo, o filme acaba indiretamente falando sobre o ciclo do ódio, né? E muitas vezes começa por causa de uma coisa boba. E eu gosto do contraponto que é a personagem da Michelle Pfeiffer com essa questão toda. Quem é o verdadeiro vilão? Quem é o mocinho aí da história? Então ela foi um bom acerto de nova personagem aí pra essa história. E aí talvez venha a grande polêmica sobre esse filme, sobre essa análise, porque a gente pensa em Malévola, temos Angelina Jolie, a gente vai saber a história da origem dela sobre os malévolos, né? Um monte de malévola aí que vai acontecer, mas a Malévola tem pouco destaque. Eu acho que toda essa história de ter o casamento da Aurora e também talvez uma pressão da Disney de aproveitar mais a personagem acabou deixando a Malévola de lado. A Angelina Jolie tem poucas falas aí no filme e ainda quando foi utilizado alguns alívios cômicos nela, o timing não parecia muito bom. Eu acho que era muito mais uma questão de montagem do que da própria Angelina Jolie, porque eu acho que ela é a melhor coisa que tem nesse filme. Ela trabalha com uma excelência a sua personagem, eu acho que combina muito com ela. Ela traz uma elegância pra personagem também, não teria atriz melhor pra fazer o papel da Malévola. E particularmente eu gosto da Angelina Jolie fazendo comédia, né, fazendo esses alívios cômicos, mas eu realmente achei que o timing tava muito errado. E até mesmo o Príncipe Philip, eu acho que ele mandou muito bem aí nesse segundo filme. No primeiro ele ficou muito de escanteio e também ficou muito assim, ai, a história precisa de um príncipe, então vamos colocar ele. E o Djaval é maravilhoso, eu adoro ele, eu acho que aproveitaram muito bem ele aqui também, mas se tem uma personagem, por favor, não me matem, eu não gosto da atuação da Elle Fanning. Eu acho que ela, sim, combina com a personagem, com todo esse universo fantasioso, mas ela deixa a desejar na atuação. Então, justamente por ela acabar tendo um destaque maior aí na história e a Angelina Jolie ficar de lado, eu acho que me pegou mais nesse aspecto, mas também isso é um pouco de uma questão pessoal, sabe? Eu queria ter visto mais da Angelina Jolie mesmo. Então eu acho que o grande erro desse filme foi querer prolongar uma história inventada, porque a gente não tem uma adaptação indireta, né? Vamos colocar assim, por exemplo, a primeira Malévola, a gente tinha a história da Bela Adormecida, mas eles fizeram a versão da vilã e foi muito legal, foi muito bom que eles fizeram isso, mas aqui parece que eles realmente só quiseram prolongar. Eu cheguei a ver um vídeo do Imaginago que fala sobre a origem da Malévola para saber se eles tinham aproveitado alguma coisa do conto para contar essa história dos outros tipos de malévolos que aparecem no filme, e realmente não tem a ver, foi algo que foi inventado e talvez por isso que também não tenha profundidade. Isso me incomodou muito, porque é a proposta aí do filme e foi uma proposta mal explorada. Sinceramente, eu acho que Malévola é um filme bem mediano comparado aos outros filmes da Disney que a gente vem acompanhando, principalmente que de uns anos pra cá teve um ganho aí, tanto nos efeitos visuais quanto nas histórias, como elas são trabalhadas. Com certeza Angelina Jolie é o melhor que esse filme tem e é por isso que eu queria ter visto mais dela e talvez por isso que eu tenha preferido o primeiro a esse segundo. Mas deixa aí nos comentários o que você tá esperando pra esse filme. Você gostou do primeiro? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau! Me confundindo toda no final.